Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E começamos com uma notícia triste, porque o jornalismo brasileiro perde um dos seus grandes valores, com a morte hoje, em São Paulo, de Arnaldo Jabbour. Competente e com um senso crítico aguçado, Jabbour deixa história por sua passagem no jornalismo impresso, televisivo e no campo da cinematografia. Que Deus o acolha. Muito bem. Está acontecendo em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, uma reunião de antecipação da transição de comando da Corte do Judiciário Eleitoral Brasileiro. Estão presentes, além de outros, os ministros Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes. Barroso está deixando a presidência do tribunal no dia 22, para assumir o cargo o ministro Edson Fachin, que vai ficar apenas até agosto. Portanto, o final do período eleitoral. A Justiça Eleitoral Brasileira será presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que disse o ministro Edson Fachin. Cumprimento Vossa Excelência, nosso presidente, sempre presidente. Cumprimento o eminente ministro Alexandre de Moraes, ministro Carlos Horbach, ministra Maria Cláudia Buchianeri. Cumprimento a todas e a todos aqui presentes. Iniciamos a reunião de transição que antecede a nossa posse. A nossa gestão, como sabemos, sucederá a presidência do ministro Barroso e antecederá a presidência do ministro Alexandre de Moraes. 3 são os objetivos desse encontro prestigiados, que todos estamos com a presença de nosso presidente, ministro Barroso, e do ministro Alexandre de Moraes. São os 3 objetivos. 1, expor as propostas das linhas gerais do nosso programa de gestão e apresentar hoje a nossa equipe já composta e aqui presente. 2, realçar os primeiros e principais desafios desse tribunal a partir de 22 de fevereiro. E 3, peço licença para prestar uma singela homenagem ao nosso presidente, ao ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso, eu começo precisamente aqui. Começo cumprimentando, antes de tudo, o presidente deste tribunal. Sem favor algum, o presidente Luiz Roberto Barroso, professor e ministro, atuou como árbitro seguro dos afazeres da democracia e prestou um indelével serviço à justiça e ao Estado de Direito Democrático. A justiça eleitoral brasileira hoje sabe ao ousio, sabe a firmeza e sabe a serenidade de um magistrado integral e de um gestor exemplar. O homem certo, na hora certa, no lugar certo. Nossas sinceras homenagens a quem dedicou o melhor de si para servir ao Brasil, para servir a justiça eleitoral e para fazer o que é correto em todas as circunstâncias. Receba, senhor presidente, caríssimo amigo, ministro Luiz Roberto Barroso, o nosso reconhecimento
e o nosso aplauso. Isso aí, estas são as palavras do ministro Edson Fachin, que assume a presidência do TSE no próximo dia 22. Repetindo, ele fica no cargo até meados de agosto, quando assume o ministro Alexandre de Moraes. Em oportunidades anteriores, nós chamamos a atenção dos políticos brasileiros para essa nova composição do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira, não tenham dúvida, vai ser muito rigorosa no curso das eleições deste ano. Muito bem. A Prefeitura de Fortaleza instituiu um grupo de trabalho para a elaboração do projeto de implantação do Centro de Gestão Integrada e de Videomonitoramento da cidade de Fortaleza. Isso é uma providência muito importante que pode mexer com os interesses de muitos fortalezenses. Os deputados estaduais cearenses aceitaram o convite feito pelo governador Camilo Santana no dia de instalação do ano legislativo, no dia 2 de fevereiro passado, e estão agora, pelo menos quase todos os governistas, em visita guiada pelo próprio governador Camilo à construção do novo Hospital Universitário do Estado no campus da Universidade Estadual do Ceará. É uma obra grandiosa, diz Camilo. Portanto, hoje não tem sessão ordinária no Legislativo cearense. Ciro Gomes está desde ontem convidando para os internautas acompanharem em suas redes sociais a conversa que ele terá com o senador Tasso Gereissati no início da noite de hoje. Tasso foi o padrinho político de Ciro, que, eleito deputado estadual pelo PMDB de Tasso, naquela época não existia ainda o PMDB. Aliás, já tinha existido o PMDB do período do governo revolucionário e já estava em funcionamento o PMDB, e que hoje já não mais está, voltando a ser MDB. Pois muito bem, Ciro conseguiu eleger-se deputado estadual em 1986, com 17.602 votos. Ele passou pouco tempo na Assembleia, pois já em 1988 foi eleito prefeito de Fortaleza, indicado por Tasso Gereissati, e 2 anos depois deixou a prefeitura para ser candidato a governador, sucedendo Tasso em seu primeiro governo. Não chegou a concluir o mandato de governador, pois renunciou para ser ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, também pela interferência de Tasso. A conversa pública dos dois cearenses hoje deve ser muito boa, principalmente se descerem a minudências da política cearense da era moderna. A relação de ambos era tão intensa que Tasso deixou de votar no candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, para votar em Ciro Gomes na sua primeira eleição de candidato a presidente do Brasil.
Como ainda não chegamos no momento das definições da política nacional, a novidade de hoje é uma matéria do jornal O Globo, dando conta de entendimentos entre representantes do União Brasil, MDB e PSDB. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do Globo ela destaca que o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, afirmou ontem que pretende discutir com os dirigentes do MDB e do PSDB a possibilidade de um pacto por uma candidatura que represente os três partidos na eleição presidencial. O encontro entre as siglas está previsto para hoje. A aliança é uma alternativa à federação partidária, que será o tema principal da conversa, mas é vista nos bastidores como difícil de prosperar por forçar as legendas a continuarem juntas pelos próximos 4 anos. Amanhã vamos estar juntos, os três partidos, e vamos discutir uma federação, sendo possível a federação partidária. Mas vamos também fazer não sendo possível fazer a federação, vamos fazer um pacto de caminhar os três juntos para definir um futuro próximo, uma candidatura única, disse Bivar ao Globo. A federação é um tema sensível para a União Brasil, já que o partido é resultado da recente fusão entre o DEM e o PSL. Além de ter caráter definitivo, a fusão demanda alguns sacrifícios e ajustes internos para contemplar diferentes interesses. O tema federação é um desafio muito grande para o momento em que o partido ainda está consolidando seus diretórios estaduais. O cenário de trabalhar uma aliança a partir de abril, após a janela partidária, é mais provável do que insistir em uma federação com todos os seus 7 ônus e bônus, afirmou o líder do DEM da Câmara, Efraim Filho. Muito bem. Agora é o momento de sabermos quais são as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva e as manchetes dos principais sites dos jornais brasileiros. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que o presidente da República desembarca na Rússia nesta terça-feira para encontro com Putin. O desembarque ocorre durante a tarde na Rússia devido ao fuso horário de 6 horas a mais. Bolsonaro chega pouco depois da Rússia anunciar a retirada de parte das tropas militares da fronteira da Ucrânia. E isso é um destaque nos principais jornais nacionais também. O Tribunal Superior Eleitoral publica a resolução que reestabelece a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão. A norma, aprovada na última semana, traz regras que definem o que é veiculado nacionalmente e regionalmente, incluindo as regras gerais da propaganda partidária por meio de inserções durante a programação normal das emissoras de rádio e TV. Ministro do STF autoriza o compartilhamento de investigações envolvendo Bolsonaro. Também foi autorizado o compartilhamento do procedimento com o TSE para fins de instrução de um inquérito administrativo instaurado em decorrência da live. Os destaques de ontem falam que a oposição cearense será beneficiada com a polarização no Estado, mas continuará pequena após a eleição. A base governista, embora dividida na disputa presidencial, tem o apoio de 2 dos presidenciáveis, Lula e Ciro Gomes. E o grupo de Assunção Gonçalves está cada vez mais próximo das ações do governo Bolsonaro. A Silom, até então um dos aliados dos irmãos Cid e Ciro Gomes, do PDT, e do governador Camilo Santana, no estado, vem buscando se alinhar com as pautas do presidente Jair Bolsonaro, visando a manutenção de sua gestão à frente da presidência do Partido Liberal, PL.
Agora, com os destaques dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre São Paulo. Grampos ligam o presidente da Assembleia do Estado a condenado por desvios na saúde. A polícia interceptou ligações entre Carlão Pignatari, do PSDB, e o médico Cleidson Montali, sentenciado por fraudes. O tucano nega a relação com um inquérito que envolve o médico Cleidson. Também temos luto, já destacado aqui hoje no nosso programa, que morre Arnaldo Jabor aos 81 anos por complicações causadas após sofrer um AVC. O jornalista e cineasta estava internado no Sírio-Libanês, em São Paulo. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete a viagem do presidente. De máscara e testado para a Covid, Bolsonaro desembarca em Moscou em meio à tentativa de Putin de reduzir tensão sobre a Ucrânia. O governo russo anuncia a retirada das suas tropas, que mantém uma desconfiança. Temos também a coluna de Bela Megali, que fala que após enterrar a Lava Jato, a campanha de Bolsonaro planeja usar delações para desgastar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, também em principal manchete sobre a tensão na Europa e a viagem do presidente. E também temos sobre as eleições de 2022. Petistas são arrogantes e agem como guardiãs da pureza, diz governador do PSB. Renato Casagrande, do Espírito Santo, encontrou-se com Sérgio Moro e foi alvo de críticas. Sobre disputa eleitoral, podcasts viram caminho para políticos atingirem público longe das regras eleitorais. Programas recebem candidatos que falam por horas e sem restrições. E sobre mercado, o Campos Neto afirma que diminui receio do mercado com eventual vitória de Lula. Para o presidente do Banco Central, reação se deve à movimentação do petista para o centro. Muito bem. O ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, esteve ontem em Fortaleza para inaugurar um trecho da BR-222 de ligação com o Porto do Pecém. Ele fez a festa dos bolsonaristas. Descontraído, brincou com o deputado Danilo Forte, ainda no PSDB, ressaltou o trabalho do deputado federal Domingos Neto, enquanto relator geral do Orçamento da União, na liberação de verbas para obras no Ceará, e enalteceu a obra que estava inaugurando, tendo ao lado também o mais novo bolsonarista do Ceará, que é o prefeito do município de Eusébio, Acilon Gonçalves, agora, como já dissemos aqui, mantido na presidência do PL, o partido que filiou Jair Bolsonaro para disputar a reeleição. Vamos ouvir o que disse o ministro Tarcísio Freitas. A bancada do Ceará sempre esteve junto do Ministério da Infraestrutura. E se a gente está fazendo entrega hoje aqui, é porque esses deputados federais nunca faltaram. Sempre tiveram presentes. O deputado Danilo Forte também, decano da bancada quase, experientíssimo. Deve ter perdido o posto para o Raimundo Gomes de Mato. Cadê aqui? O homem da Transnordestina. Mas eu tô cabelo branco, ele não tem. É porque ele pinta, tenho certeza. Isso deve ser no Guete. Se molhar, escorre tudo. Olha só, nós chegamos aqui, o governo Bolsonaro assumiu o governo com uma série de obras paradas, uma série de obras inacabadas. Tianguá, mais de 10 anos parado. Variante de Frios, Umirim, aqui na 222, parado. Uma década parado. Viaduto do Horizonte, parado. Transnordestina, parada. E essas obras estão andando porque os deputados federais estiveram presentes, colocaram recurso. A gente chegou a ter um deputado federal, Domingos Neto, relator do orçamento, e que olhou bastante pelo Ceará. E todos os deputados estiveram presentes, compareceram com emendas, compareceram com trabalho. Então fica aqui a minha homenagem sincera à bancada federal do Ceará, na Câmara dos Deputados, que tem feito um trabalho extraordinário em prol do Estado.
Então, parabéns ao Ceará por essa grande obra aí que está sendo entregue, por essa duplicação em pavimento rígido, pelo porto de Pecém, pelo porto de Fortaleza, Mucuripe, pela BR-122 que foi restaurada, né, de Quixadá para Banabuiú, pela malha que hoje está 100% coberta com contratos de manutenção, pela Transnordestina que está vindo para cá, né, e está com a obra em ritmo adequado, sendo acelerada. Então, parabéns pelo aeroporto de Fortaleza, que recebeu 1,4 bi de investimentos. Parabéns, Ceará, por este povo que acredita no Brasil, que arregaça a manga e faz a diferença. Muito bem. O ministro Tarcísio Freitas está na fase de transição do técnico para o político. Daí essa brincadeira dele com os parlamentares. Ele é o nome do presidente Jair Bolsonaro para ser candidato a governador de São Paulo. E o ex-presidente Lula deu agora há pouco mais uma entrevista a estações de rádio e chegou a falar sobre a relação futura dele com o provável candidato a vice-presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir o trecho dessa entrevista do ex-presidente Lula. Primeiro, o que é importante e a grande arte da política é você aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eu não quero um vice igual a mim. Eu não preciso de um vice do meu partido. Eu já dei demonstração disso em 2002, quando eu coloquei o Zé Alencar para ser o meu vice, um companheiro que pertencia ao PL e um grande empresário. Veja, o problema do Brasil hoje não é ganhar as eleições apenas. É que você precisa ganhar e precisa consertar aquilo que foi destruído. E você sabe, Denise, o que aconteceu nas universidades brasileiras. Você sabe o que aconteceu nos investimentos no setor de ciência e tecnologia. Você sabe o que está acontecendo na saúde brasileira. Você sabe o que está acontecendo no mundo do trabalho, em que as pessoas estão trabalhando de forma intermitente, em que as pessoas não têm documento assinado, não têm carteira assinada, ou seja, as pessoas estão quase que fazendo bico. É preciso fazer com que a gente conserte o país. E para consertar o país, eu estou conversando com muitas forças políticas. Ainda não está certo que o Alckmin é o vice, porque o Alckmin não tem nem partido político ainda, e eu ainda não me defini. Mas se eu me definir e for, sabe, o Alckmin, a pessoa certa para ser meu vice, eu não terei nenhum problema. Ou seja, eu fui adversário dele em 2006, nós divergimos em 2006, as divergências serão colocadas de lado para que a gente possa colocar na mesa aquilo que efetivamente unifica, sabe, o futuro desse país. O presidente Jair Bolsonaro, como a Letícia já destacou aqui nas nossas manchetes, ainda não chegou na Rússia, mas já está perto de chegar. Ele saiu ontem à noite aqui do Brasil sem muita pompa, mas chegou ainda a dizer algumas palavras sobre a visita que ele começa oficialmente amanhã. Vamos ouvi-lo. A Rússia, né? Sabemos do momento difícil que existe ali naquela região. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que tudo certo. Porque aquilo é uma briga antiga. Você pode ver, o mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, se for possível, né? E a palavra lá de paz, se for ajudar, a gente vai, tudo bem. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe aqui. Temos problema, a Argentina tem problema com as Malvinas. No passado tivemos problema, perdemos o Uruguai, ganhamos o Acre. Hoje a Venezuela, que é a região de Esequibo, lá nas Guianas.
O americano mesmo pegou alguns estados para ser do México no passado. Então a gente quer a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Vamos torcer para que desse. Dependendo da palavra minha, o mundo teria paz. Muito bem. Há uma grande preocupação, ainda reside preocupação com essa viagem do presidente Bolsonaro. A preocupação antes era em demovê-lo de fazer a viagem. Como não foi possível, a preocupação agora é com que ele possa vir a dizer lá na Rússia que possa complicar a situação brasileira nesse conflito, que nós não temos nada a ver com ele. Muito bem. Agora já é lei, é a Lei 17.926, desde ontem, porque foi ontem sancionada pelo governador Camilo Santana, a que extingue 1.472 cargos comissionados da administração estadual e cria 1.758. Recentemente nós falamos disso, mostrando inclusive o aumento do número de cargos comissionados na administração pública estadual, mas não tínhamos os detalhes que a lei agora explicita. Esses 1.472 cargos comissionados que foram extintos são cargos DAS2, que em maio remuneraria ao seu titular com a importância de R$ 1.494,64. Eles desapareceram, mas apareceram agora esses 1.758 cargos com a denominação de DAS1, com um valor de remuneração um pouco maior, a partir de maio, de R$ 1.992,79. Muito bem. Hoje, como nós temos repetido, o noticiário é sempre em relação ao que poderá acontecer nos entendimentos para as eleições deste ano, porque ainda falta pouco tempo para que tenhamos uma definição do quadro, pelo menos a partir do dia 2 de abril. E uma das informações dão conta, esta é da Folha de São Paulo, do empenho da senadora Simone Tebet, o nome apontado pelo MDB para ser candidato à presidência da República, em ter o União Brasil ao seu lado. O União Brasil negocia também com outras forças. A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, que vai acontecer apenas em dezembro, já está tomando conta de todos os temas dos bastidores do Legislativo Municipal de Fortaleza. Um grupo de vereadores do primeiro mandato está na linha de frente para disputar a vaga hoje ocupada pelo vereador Antônio Henrique, presidente da Câmara. Com esta informação, nós encerramos o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa desta terça-feira. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog apontando o celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso encontro de amanhã. Até lá!